Estamos de volta, em nome de Jesus. Estamos aqui essa manhã, reunidos para estudar a Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus e o Teu Filho, somos imensamente gratos por estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. E queremos louvar o Teu nome, Senhor Deus, por tudo que o Senhor permitiu vivermos durante a semana que se encerrou. E agora te agradecer, Senhor Deus, e te pedir que o Senhor esteja direcionando todas as coisas na semana que se inicia, Pai. Te agradecer pela vida de cada um que já está conosco aqui online, aqueles que estarão posteriormente. Abençoando a vida de cada um, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder. Te agradecemos também pelo irmão Gilberto, que completou aniversário no dia 25, a irmã Albertina, que completou aniversário ontem. Muito obrigado. Continue a sustentar a cada um, a família de cada um, derramando a Sua graça. E na vida também de cada aniversariante, Pai, que não temos aqui na nossa relação, mas o Senhor sabe de cada um, Senhor Deus, e conhece o dia a dia de cada um. Muito obrigado pelo privilégio de o Senhor permitir viver mais um dia, Senhor Deus, mais um ano aqui nessa terra. Eu te louvo e te agradeço, e fale conosco através dessa lição. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Igreja de Cristo, A Igreja. Cristo presente no mundo, É a lição dessa manhã, que nos fala ao coração essa manhã. Que delícia realmente é ser de Cristo, A Ele entender que o Pai o envia para nos resgatar e nos salvar. É maravilhoso entender isso. O texto de Efésios, capítulo 4, de 1 a 16, diz assim: Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis no modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegarmos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A Igreja de Cristo. A Igreja. Cristo presente no mundo. Entender isso é maravilhoso, porque muito se fala sobre esse termo, igreja, e a Igreja de Cristo é mais do que possamos imaginar. Ela é fantástica. É um organismo vivo. Nenhuma outra foi tão perseguida como a Igreja foi e é. Várias vezes anunciaram sua falência e morte, e ela continua viva. Em nosso tempo, ela é duramente atacada por teologias, pensadores cristãos, que chamam de alienada, irrelevante. E muitos pensadores como esses esquecem que foi por ela que Cristo morreu. Foi pela Igreja que ele morreu. Então, quanto lixo surge no ensino teológico
contrário às Escrituras para poder deteriorar, buscar diminuir a importância da igreja na face da terra. Críticos sempre haverão, sempre haverão. Mas entender o que é a igreja e quem é a igreja é primordial na nossa vida. Cristo amou a igreja. Cristo morreu por ela. Se entregou por ela. Efésios capítulo 5, verso 25, diz o quê? Vamos ver lá. Efésios 5, não é? Verso 25. Diz: maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou sua igreja e sacrificou-se por ela. Então, não importa se o mundo a odeia. Não importa se o mundo a critica. Cristo morreu por ela. Paulo também amava a igreja e se doou por ela. 2 Coríntios, não é? Capítulo 11. É bom nós lermos 2 Coríntios, capítulo 11. Que vai nos dizer, não é, o amor do apóstolo Paulo em relação à igreja. 2 Coríntios 11, versos 28 e 29. 2 Coríntios 11, 28 e 29. Que diz: além de tudo, isso pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, que se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido, que se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado. Então, é um organismo vivo. Não é um edifício, um prédio, como vamos relembrar muito bem aqui. Cristo morreu por ela e se entregou por ela. E os apóstolos, e aqui representado pelo apóstolo Paulo, vamos entender esse amor esplêndido, não é, do Senhor pela igreja e dos seus servos por si mesmos. O que é a igreja? O que Paulo queria dizer com o termo igreja? O que esse termo significa? Eclésia, não é? O que significa isso? 72 vezes o apóstolo Paulo usa esse termo, eclésia. Eclésia. Na maior parte indica uma congregação local. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usaram o termo como nós estamos acostumados, ou alguns estão acostumados hoje em dia, não é? Já não somente de hoje em dia, mas há algum tempo, como um prédio, uma denominação ou um ajuntamento de igrejas ou instituições. Esse não é o termo bíblico, essa não é a ideia bíblica. Com o tempo, esse termo passou a ter esse sentido errôneo. Passou a ter esse sentido errôneo. Mas no Novo Testamento, a igreja é gente, é povo, pessoas. Em Atos 20, verso 28 e Apocalipse 5, verso 9, a igreja que Jesus comprou se compõe não de edifícios, prédios e denominações, mas de pessoas. Mas de Jesus morreu por paredes. Deus não habita em templo, lembra do cântico? Não é? Feitos por mãos. Atos capítulo 20, verso 28, que diz o seguinte: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Pessoas. Voltamos. A internet está tentando nos atrapalhar, mas não tem problema não. Vamos continuar em nome de Jesus. Vamos continuar. Então, o Novo Testamento apresenta a igreja como pessoas. Não como um prédio, um edifício, instituições ou denominações. Eclésia, né? Ou eclésia. E aí, chamar essa maravilhosa presença de pessoas reunidas em nome de Cristo, né? O povo de Deus reunido pela fé em Cristo. Entender esse amor maravilhoso que ele nos chama a anunciar. Então o Novo Testamento nunca usa o termo como nós estamos acostumados. Ou nos acostumamos. Vamos à igreja. Nós não vamos à igreja.
Somos a igreja reunida em algum lugar. Não é? Isso é maravilhoso entender. O Novo Testamento sempre apresenta a reunião de pessoas, sendo a igreja, eclésia. O termo é usado assim em Atos também, 19, 32, 39 e 41. Não é? Atos capítulo 19 vai nos chamar a atenção também para esse sentido específico. Atos 19, 32. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra. E a maior parte das pessoas nem sabia ao certo porque estavam concentradas ali. Então, assembleia, reunião de pessoas, não é? Reunião de pessoas. Um ajuntamento de gente, não é? O verso 39 de Atos 19. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, este deverá ser decidido em assembleia regular conforme a lei. Olha só, não é? Ajuntamento de pessoas. O verso 41. E tendo dito isso, se desfez a assembleia. O termo aqui é eclésia, ou eclesia. Não é? É o termo usado aqui. Então, a igreja é composta de pessoas reunidas em nome de Cristo. Onde houver 2 ou 3 reunidos, lembra? Estarei ali. E a dimensão dessa igreja? Qual é a dimensão da igreja? Essa dimensão maravilhosa, qual é essa dimensão? Não é? Que dimensão ela alcança? Vamos ver daqui a pouquinho. É que eclésia é diferente de demos. É diferente de demos. Que demos é povo, multidão. Por ter um caráter organizado, Paulo não utiliza esse termo, mas utiliza eclésia. Não é? É isso que ele utiliza. Então, é em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo que esse povo se reúne. E Jesus disse que seria a sua igreja edificada. Ela que seria edificada. Portanto, na maior parte das vezes é um grupo local de pessoas reunidas em nome de Deus, por causa da fé em Cristo. É o povo de Deus reunido. E esse destaque é importantíssimo ser feito. Igreja é um grupo local de pessoas reunida em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. Seja em parte, não é? Na casa, num local como, não é? Alguns chamam de templo, não é? O prédio que a igreja comprou, o prédio que a igreja alugou, não é? Para se... Ali está reunida a igreja, onde houver 2 ou 3 reunidos, né? Em nome de Deus, por causa da fé em Cristo. Isso é bom destacar. Sabe bem isso, igreja é um grupo local de pessoas reunida em nome de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. Reunido. Por fé e em fé. Então a dimensão da igreja ela é local e é universal. É local e universal. A carta aos Efésios é chamada de a rainha das epístolas. Nela, o sentido de eclésia é mais amplo. O sentido é amplo. Muito mais amplo do que possamos imaginar. Então, essa carta de Efésios, que é chamada a rainha das epístolas, nos chama a atenção para isso. Nos chama a atenção para isso. Nela, o sentido de igreja é mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal, Hebreus 12, verso 23. Hebreus 12, verso 23. Diz o seguinte, Hebreus 12, verso 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos justos, agora perfeitos. É esse sentido. Não apenas aos salvos, não é? Em Cristo ou por Cristo no local, mas é universal. De todos os salvos.
de todas as épocas. Essa é a igreja. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Não é? É a Assembleia de Cristo. Então a dimensão da igreja, ela não é somente local, ela é universal. E ter isso em nós faz toda a diferença. Sabe por que faz toda a diferença? Porque passamos a entender que faço parte de um corpo. Você faz parte de um corpo. Somos parte de algo maior, muito maior, que não é somente algo local. Né? Há essa porção da igreja espalhada no mundo conhecido da época. É a igreja, o corpo de Cristo, como diz aqui o ponto 3. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e Efésios 4, de 1 a 16, a eclésia é mostrada como corpo. Corpo. Lemos aqui Efésios capítulo 4, de 1 a 16. E 1 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 31, vai nos apresentar a igreja. Mas um corpo. Não é barro, tijolo, são pessoas. Pessoas. 1 Coríntios capítulo 12. O verso 12 ao verso 31 vai nos apresentar essa ideia. Apresentar essa ideia. A unidade de pessoas na diversidade do agir de Deus em nós como igreja. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porquanto também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Então, eu não sou igreja sozinho. Não se vê um corpo aí sozinho, só pé, só mão. O corpo é composto de vários membros. Se porventura o pé dizer, porque não sou mão, não deixa de fazer parte do corpo. Não é? A parte mínima do nosso corpo, se for machucada, ela, não é? Todo o corpo sente. Todo o corpo parte. Cada membro desse corpo que forma a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo na terra. A igreja é um grupo de pessoas que devem viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar. Não é? Quando fala igreja, não estou falando do prédio, não estamos falando aqui do prédio. Então tirar essa visão, né? Tirar essa visão. A igreja não é o edifício estamos reunidos. Não é? Num corpo, os membros dependem um dos outros e se completam. E se completam. Deus, ele continua cuidando de cada um de nós. Então, nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar, né? Ali o ajuntamento local. E aí, isso é importante porque, aí falando como os batistas aqui, né? O pastor Exaltino, ele nos lembra isso. Os batistas confundem a autonomia da igreja com o isolamento. As eclesias, né? A eclesia ou a eclésia, né? Local, a igreja local, a assembleia local, isolada por causa da autonomia batista. Nada disso. Fazemos parte de um corpo. Temos aqui um grupo da Igreja Batista Central de Fazendinha, parte do corpo de Cristo, reunidos no bairro de Fazendinha, na Araruama, falando da nossa igreja local. Não é? Mas temos espalhado na parte toda a terra. Nós não somos autônomos. Fazemos parte de um corpo. Então, se a igreja lá no outro lado do mundo perece, a Central de Fazendinha também está perecendo. Se a Central de Fazendinha está perecendo aqui, as outras também estão perecendo, espalhadas sobre toda a terra. Se há vitória lá, a vitória aqui. Se há vitória aqui, a vitória lá. Se há dor aqui, a dor lá. Somos parte de um único corpo. Não pode haver isolamento. Não é? E o pastor Exaltino nos chama a atenção aqui em relação a isso, né? Em memória, porque já é falecido o pastor Exaltino, mas em memória desse homem de Deus, batista, que nos chama a atenção. Nos chama a atenção. Os batistas confundem a autonomia da igreja com o isolamento. Não pode haver isolamento. Somos membros de um único corpo. A Assembleia Universal é chamada de corpo de Cristo em Efésios 1, 22 e 23.
É a ideia que Jesus está presente no mundo por causa do seu povo. Mas não existe um líder, um cabeça humano, um chefe humano. Todos somos servos uns dos outros. Lógico que a pessoa para apacentar a cabeça. A cabeça é Cristo, desse corpo. Não há um homem que seja o vigário no lugar de Cristo. Não há. Toda a igreja é parte desse corpo, que forma esse corpo. Se Cristo está em cada um de nós como crentes, cada crente é morada de Cristo. É morada de Cristo. Lembre sempre disso. Então o termo grego para santuário, os, que na Septuaginta apresenta o lugar santíssimo. Deus ficava, não é? Ali a Arca da Aliança, né? Na os. A Septuaginta apresenta como o lugar santíssimo. Então é onde Deus habita. E o santuário de Deus, Paulo nos chama de santuários de Deus, na os. Habitação de Deus. Não é? Tabernáculo, ele nos chama de tabernáculo, o apóstolo Paulo também. Então, isso tem que fazer total diferença em nós. Mais uma vez lembrando. Vamos lembrar mais uma vez. Precisamos lembrar mais uma vez. Igreja, eclésia, não é? Um grupo local de pessoas reunido em nome de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. Então, essa ideia de ser tabernáculo de Deus, que Paulo nos traz à memória claramente isso, não é? É maravilhoso entender isso. É maravilhoso entender que eu e você que cremos em Deus e entendemos o chamado de seu Filho Jesus Cristo, somos tabernáculo de Deus, templos de Deus. Por isso que não habita em templos feitos por mãos humanas. Lembre sempre disso, não é? Então a igreja caminha na terra para anunciar, não simplesmente num local específico, não simplesmente isso. A igreja, o corpo de Cristo, ela está num local. Não é? Paulo, quando chama a atenção ali dos irmãos reunidos em Corinto, né, para aquele jantar, aquela festa, e aí ele fala, vocês quando estiverem reunidos como igreja, não é na igreja. Algumas traduções vêm assim. Quando vocês estiverem reunidos na igreja, não é na igreja, é como igreja. Como igreja. É triste ver hoje tantas pessoas falando mal da igreja, até crentes falando mal da igreja, porque não gostam de um aspecto dela. Que os demais sejam clones. É na diversidade que Deus te usa, é na diversidade que Deus nos usa. Somos diferentes, mas Deus quer nos usar porque fazemos parte do seu corpo, do corpo de Cristo. Muitos se decepcionam com o outro, ou se decepcionam com... As pessoas esquecem de perdoar umas às outras. Quem nunca se decepcionou? A pergunta que é feita aqui. Quem nunca decepcionou alguém? Ou quem nunca se decepcionou? Que aí vem esse ataque estranho para falar mal da Assembleia dos Santos. Então, se por acaso eu falar mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo. Faço parte dela. Quantas pessoas vão embora? É sempre isso. Sempre lembrar isso. Que é falar mal daquilo que eu faço parte. A igreja local. A igreja local. Então, estranho falar mal da sua própria assembleia. Daquilo que faz parte, daquilo que você está inserido. Não é? E não deixa de ser. Não deixa de ser parte desse corpo. Não deixa de ser. A igreja local num determinado lugar.
Como eu falei aqui, né, falando como igreja local, igreja Batista Central em Fazendinha, o povo que se reúne ali, aquela membresia, aqueles membros da parte do corpo aí na sua igreja, independente da sua denominação, espalhados sobre toda a terra. A igreja local, no determinado lugar, apesar dos seus defeitos, também é corpo de Cristo. É corpo de Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios. 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente um membro desse corpo. A responsabilidade é individual e coletiva para que haja saúde nesse corpo. Para que haja saúde nesse corpo. A igreja local em um determinado lugar, lembre sempre disso. Ela está inserida num determinado lugar, aquele grupo de pessoas inserido naquele determinado lugar. A mesma ideia está em Colossenses 1, verso 24. Não há igreja local perfeita. Não há. Alguns sonhadores, por vez ou outra, bradam: voltemos à pureza e à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Não deve ter lido o Novo Testamento com atenção. As cartas de Apocalipse com atenção. Não é? Leia lá as cartas de Apocalipse com atenção. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas da igreja local. Paulo escreve as suas cartas para buscar, não é? Deixa o Timóteo aí, não tem ninguém melhor do que ele, mais capacitado do que ele para resolver essa situação aí. Paulo fala isso, lembra isso nas suas cartas. Não é? Havia imoralidade. Havia imoralidade. Veja lá em Corinto. Mas também simplicidade. Simplicidade. Bondade. Mansidão, domínio próprio. Mas há defeito. Onde a gente há defeito. Onde há pessoas há problemas. Corinto era complexo. Local complexo. Em seus relacionamentos entre os irmãos, entre os crentes e igrejas. As epístolas pastorais deixam isso muito claro. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é parte do corpo de Cristo. Não importa se tem 20 pessoas reunidas, 10 pessoas, 1000, 5000... Ali está parte do corpo de Cristo. Não importa se há 2 ou 3, ali está parte do corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo. Lembre sempre disso. Reunida. Reunida. Não é? Quem é esse povo? Que não é multidão. Não é? Um grupo local de pessoas reunidas em nome de Deus por causa da fé em Cristo. Não é demos, de povo e multidão, mas é eclésia. Não é? Eclesia, ou eclésia, como alguns falam. É o povo salvo de todos os tempos, de raça, língua e nação. Não importa, não há acepção. E mesmo assim há dificuldade, há problemas, há divergências. Então não há uma igreja local perfeita. Se você está procurando uma igreja local perfeita, você vai procurar muito. Porque você vai sempre encontrar defeitos. Eu vou sempre encontrar defeitos. Vamos focar nas qualidades. Nas qualidades. Vamos focar no objetivo de estarmos juntos em comunhão. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo reunido. Devemos amá-lo. Esse corpo. Devemos honrá-lo. É sério isso. É sério isso. É glorioso ser igreja. Parte dela. Honroso. E não somos pelos nossos méritos. Não é por causa da minha capacidade, da sua capacidade. É por causa de Cristo. É por causa dele. Pelos méritos dele e não nosso. É pela graça de Deus, por ter derramado o seu amor sobre nós. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, verso 10. É pela graça de Deus. É pela graça do Senhor. E não pelos nossos méritos, não por nossas qualidades. É pelo Senhor. A igreja cooperativa e solidária, isso é que Ele quer de cada um de nós. Que busque servi-lo em espírito e em verdade. O Novo Testamento não detalha muito a vida organizacional, deu nó aqui, né? Organizacional das igrejas.
mas apresenta ela ativa, viva como organismo. Exceto no episódio de Atos capítulo 15, onde há aquela reunião para decidir como seria o futuro dessa igreja que crescia, desse povo que crescia, não é? Que não foi algo repetitivo. Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente recomendava. Recomendava. Não é? Sempre focando nos apóstolos. Não é? Sempre focando neles, falando deles. Com humildade. Com toda humildade. Falta humildade às vezes em nós. De tratar o outro com humildade, com carinho. Falta isso às vezes. Então, procurar um modelo de reunião, de organização nas cartas, né, vai te frustrar. Vai te frustrar. Buscar uma organização, uma forma de organizar, né, uma instituição, você vai ficar frustrado. Totalmente frustrado. Não é esse tipo que é apresentado no Evangelho. Não é esse tipo. Eles não viviam isolados. Tinham tudo em comum, lembra? Atos capítulo 2? Tinham tudo em comum. Tudo em comum. As igrejas eram solidárias. As igrejas locais eram solidárias. Né? O povo reunido localmente era solidário, de uma cidade a outra, cuidava uma do outro, se preocupava uma com a outra. Não há, lembrando mais uma vez a autonomia que muitas querem ter. Sou isolado aqui no meu bairro, sou a igreja aqui e não preciso de ninguém. Lógico que precisa. Somos parte de um corpo, ou então não somos. Procurar um modelo de organização, então, eclesiástica, eclesiologia, né? Você vai se frustrar. O que você vai encontrar é cooperação, relacionamento solidário, lógico que doutrina, né? Contribuição solidária aos necessitados, inclusive e principalmente os da igreja local, né? Da assembleia local. É o corpo de Cristo. Não é um modelo eclesiástico, denominacional, de fachada, de placa, mas um povo que se reúne para aquele que é único e digno de ser adorado. Bem diferente da visão fragmentada de boa parte das igrejas locais de hoje. Não é? Chamou de adoradores do seu próprio umbigo, alguns chamam. Pessoas que querem pensar somente em si. Nós somos parte de um corpo. Parte de um corpo. Ser igreja é fantástico. É maravilhoso. Quem vive. A igreja é um ideal fantástico para a humanidade. A igreja é algo que Deus traz para a humanidade. Maravilhoso entender isso. A igreja nasceu na eternidade, no coração de Deus, na mente de Deus, antes de haver tudo. Antes de haver tudo. Ela entra na história para transformar pessoas, para ser o instrumento de Deus para que haja transformação de pessoas. Efésios 1:4. Vamos ler lá. Efésios 1:4. Vamos ler Efésios 1:4. E entender isso. Efésios 1:4. A igreja é o ideal de Deus. Por isso Jesus veio para nos ensinar a cumprir toda a lei. Não é? Nele, entender nele e através dele. Efésios 1, verso 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus não escolheu prédios, edifícios, mas pessoas para viverem o seu ideal aqui na terra. Antes que houvesse tudo, Deus já nos escolheu, nos chamou, como diz aqui. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Criação do mundo. Lembrando, Deus não é pego de surpresa em nenhum momento. Então, a história fantástica da igreja sobre toda a terra, com as suas lutas, com as suas vitórias e com as suas derrotas. Vivenciar isso e relembrar isso é maravilhoso. É maravilhoso. E quando tudo isso acabar, o que vai restar? Não é?
o que vai restar? Não é? Como o apóstolo Paulo mesmo nos lembra. Os dons acabarão, as profecias acabarão, mas o amor continuará. Continuará. A igreja, o ideal de Deus para a humanidade é tão fantástico que o mundo espiritual peleja contra ela o tempo todo. Não somente o espiritual, mas o físico também contra ela o tempo todo. Mas vemos esse mundo espiritual que peleja contra e milita contra se render aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. O Senhor da igreja. Então devemos honrá-la. Ou honrá-lo. O corpo de Cristo. É muito sério. Devemos amá-la, amar esse corpo, amá-lo. Pois somos a igreja de Cristo. Então aquele que ama o seu próprio corpo, ama a si mesmo. Paulo nos lembra isso. Vamos caminhar então em comunhão, em união. Santuários de Deus, lembre sempre disso. Então lembre, você não é igreja sozinho. Você é membro de um corpo da igreja. Certo? Então por isso que fala que se o pé fala que não faz parte do corpo, para lembrar que pé sozinho não é igreja. É membro do corpo. Então ninguém é igreja sozinho. Eu sou a igreja, não. Eu sou corpo, parte desse corpo, membro desse corpo. Você é membro desse corpo, que junto faz esse corpo. A igreja. E buscar sempre a simplicidade, a união e a cooperação. E acertar aqui, não é? As arestas. No Senhor. No Senhor. Buscar viver no Senhor. Então o Novo Testamento, lembrando mais uma vez, não trabalha a vida organizacional das igrejas locais. A não ser em Atos capítulo 15. Não é? A não ser ali. Mas trabalha sim a cooperação, a união, o crescimento, a diversidade de dons e talentos e mais do que isso, de pessoas. É fundamental o ministério de cada um de nós para que o mundo saiba que o Deus enviou Jesus Cristo. É fundamental. Então, não vamos procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas de Paulo, mas sim o agir do Espírito no relacionamento. Do viver e imitar Cristo no relacionamento. É o elo principal entre nós e o Pai. Na verdade, é o único elo entre nós e o Pai, o seu Filho Jesus Cristo. Então, que caia por terra essa visão fragmentária de boa parte das igrejas locais de hoje em dia. Não é aquele eu preciso de você e você precisa de mim só de boca para fora. Somos a igreja de Cristo. Somos a igreja de Cristo. E esse ideal fantástico está aqui na terra para mostrar a grandiosa graça de Deus. Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Coisa difícil de se falar, né? Mas é possível, porque é fantástico se render a esse amor constrangedor de Cristo Jesus por nós. A quem cultue anjos, a quem cultue potestades, não é isso? Tudo isso se rende ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A igreja é o representante de Deus na terra, não é? Representa Deus na terra, lógico que representa. As pessoas quando olham para a igreja têm a imagem de Cristo. Que a igreja seja como Cristo é. Que cada membro da igreja seja como Cristo é. É isso que Ele quer de nós. O Pai deseja isso de nós. Forjar em nós a imagem, o caráter do seu Filho Jesus Cristo. A igreja é de Cristo e é de Cristo. Não é? Não vamos ser dono dela, ninguém é dono dela. Só para lembrar isso. Não é só para pensar, é para colocar em ação isso. Não há um dono humano. Não é? Há líderes, sim, mas não donos humanos. Então, a igreja tem Cristo como seu dono, como seu Senhor. É a igreja, Cristo é. Ela pertence a Cristo. A Cristo. Somos parte dela por causa de Cristo. Cuidamos dela e devemos honrá-la porque Cristo nos ensinou a fazer isso.
nos ensinou a fazer isso. Feliz, alegre é ser igreja, parte dela. É o maior privilégio que alguém pode ter, é ser igreja de Jesus Cristo. Fazer parte desse corpo, salvos, chamados por Ele, demonstrando, o Pai demonstrando esse amor, não é? Lembra? Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo, seu Filho, morrido por nós, sendo nós tão pecadores. Lembre disso. Então ame a igreja local, com paixão. Ame a igreja espalhada sobre toda a terra, com paixão. Não é? Doe-se por ela, se entregue por ela, viva por ela, respire por ela, seja ela, sejamos ela, certo? Vamos ser ela, cooperante e solidário. Essa é a essência da igreja, cooperante e solidária. Essa é a essência da igreja. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada, que Deus nos oriente nessa caminhada, certo? E lembrando, vamos viver a simplicidade do Evangelho que nos é apresentado. Vamos viver isso o tempo todo. Igreja, o corpo de Cristo. Eclésia, o corpo de Cristo. Não um corpo de membros deteriorados, mas de membros restaurados, que dependem um dos outros, que se completam, que vivem em união, em solidariedade, apesar das divergências às vezes que surgem. Mas lembra, Paulo diz lá, suportai-vos uns aos outros em amor, ou seja, dê suporte, não é? Ao outro em amor, porque Cristo amou a igreja e por ela se doou. Por isso que faz a comparação aqui que o marido deve se doar pela esposa como Cristo se doou pela igreja. Não é? Porque o corpo é o corpo de Cristo. É um lugar especial. Não é? Mas não é um local físico específico de barro e tijolo, mas onde há ajuntamento de pessoas em nome de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então guarde no seu coração isso. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não vamos querer ser dono dela. Não vamos. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela. Por causa de Cristo. E é o maior privilégio fazer parte desse corpo chamado igreja. Que Deus te abençoe e nos use nesse propósito de representar Cristo na terra. Como Cristo veio mostrar o Pai, como Cristo veio revelar o Pai, que possamos revelar Cristo, sendo Assembleia dos Santos, reunião dos santos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, verso 25. Isso a torna única. Única. Não importa o que o mundo diga, a igreja é única, porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E para encerrar, lembrando, igreja não é o prédio. Cristo amou o seu povo, que entendeu o chamado de Deus através dele. Mais uma vez, Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo